Internet das coisas, Big Data, inteligência artificial ou Machine Learning. Todo mundo já ouviu falar disso, seja diretamente ou não, ou trabalha com alguma tecnologia relacionada a essas ferramentas. E essas ferramentas hoje serão impactadas pela nova Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que foi sancionada pelo Presidente da República recentemente. Bom, vamos tentar falar um pouco qual é a dinâmica e qual é a aplicação da Lei Geral de Dados Pessoais. Então, a quem se aplica e quando se aplica? A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais será aplicável a toda e qualquer pessoa, seja natural, jurídico, direito público ou direito privado, com fins lucrativos ou não, que realize o tratamento de dados pessoais. Esse alcance extremamente amplo possui algumas restrições, algumas exceções. Por exemplo, aquele tratamento de dados ou coleta direcionado para fins jornalísticos, para fins de trabalhos acadêmicos, como trabalho escolar, por exemplo, não são situações em que não haverá aplicação da nova lei. Por outro lado, toda e qualquer empresa ou pessoa que realize o tratamento de dados pessoais estará sujeito às disposições dessa nova lei. Mas o que seria então dados pessoais? Ou e quando que seria aplicável essa nova legislação? Bom, dados pessoais são todos aqueles dados ou indicações, informações que seja possível identificar uma pessoa ou torná-la identificável. Então, um CPF, por exemplo, é uma informação que é um dado que identifica uma pessoa. Uma posição geográfica é um dado, por exemplo, que torna a pessoa identificável. Todos esses dados, todas essas informações estão dentro do conceito de dados pessoais. Bom, já sabemos então a quem se aplica e que é o conceito de dados pessoais, em qual situação isso será aplicável. Então, toda e qualquer coleta de dados pessoais realizada no território brasileiro ou em um estrangeiro que está em viagem, em trânsito no Brasil e a sua empresa coletou dados pessoais daquela pessoa. A situação é o que? Ela é enquadrável na nova Lei Geral de Proteção de Dados. E agora um caso um pouco mais extremo, a empresa está fora do Brasil, por exemplo, e coleta dados de pessoas que estão situadas no Brasil. Vai ensejar a aplicação da nova lei. Isso é uma situação extremamente delicada que vai exigir um esforço muito grande das pessoas que realizam o tratamento de dados pessoais para se proteger e seguir todas as disposições que estão previstas na lei. E seria então o tratamento de dados pessoais, que é a palavra-chave que direciona a aplicação da lei. O tratamento é toda e qualquer uso dos dados pessoais, seja através da coleta, armazenagem, compartilhamento, exploração econômica, parametrização para fins de inteligência artificial, por exemplo. Todas essas atividades estão incluídas no conceito de tratamento de dados pessoais, ok? E aí agora vem uma última grande ponderação em relação ao tratamento de dados pessoais. Muito se tem falado que exigirá o consentimento livre e expresso do titular em qualquer situação. Bom, essa é uma das situações em que o tratamento de dados poderá ocorrer, mas não é a única. Por exemplo, temos obrigações legais que ensejarão as pessoas ou empresas a realizarem o tratamento de dados, ou a coleta, a armazenagem. Por exemplo, quem está ligado ao sistema financeiro tem obrigações de sigilo, de armazenagem de dados por determinado período. São situações que o tratamento de dados pessoais será possível e é um dos incisos que indica quais são as situações que se é possível tratar os dados. Uma outra situação que se permite o tratamento de dados sem a anuência expressa do titular, por exemplo, é na execução de um contrato. Vamos dar exemplo, eu tenho um contrato com uma TV por assinatura. Fiz lá, contratei uma TV a cabo e tudo mais, e de repente, em dado momento, parou de funcionar. Eu entro em contato com o call center, peço a manutenção. A pessoa que me atende vai falar assim, um prestador terceirizado irá realizar o reparo. Consegue observar que haverá o tratamento do meu dado, haverá o compartilhamento do meu dado pessoal para que a empresa com a qual eu fiz a contratação direcione a um terceiro qual é o meu endereço, quem eu devo procurar, o meu nome, telefone. Houve o que? Tratamento de dados pessoais, mas ocorreu em razão de uma obrigação contratual quando eu fiz a contratação do serviço de TV por assinatura. E nessa situação não houve a necessidade de um expresso consentimento para que aquele dado fosse direcionado para o terceiro, que por sua vez realizará o serviço de reparo e manutenção do TV por assinatura. Bom, enfim, é o que eu gostaria de falar para vocês nesse primeiro momento.
Não deixe de compartilhar, de curtir e de nos acompanhar nas nossas redes sociais, pois faremos uma série de vídeos sobre a nova Lei de Proteção de Dados, outras situações de tratamento, as implicações em casos de vazamento de dados, as penalidades previstas, a quem se reportar ou não. Enfim, não deixe de acompanhar o nosso canal. Muito obrigado.